Na hora que vocês quiserem começar, tá, eu já estou aqui dentro da rede para começar. Solta um fogo e nós corre. Mas eu estou aqui na Chapada do Araripe, né? Ela sempre foi um ponto de passagem para bandos nômades de homens na pré-história do Brasil. Porque aqui sempre teve essa presença da água e a memória da terra. Eu estou aqui do lado do Ceará, aqui nas minhas costas está o Pernambuco, aqui desse lado aqui está o Piauí e do lado de cá a Paraíba. Nós temos aqui uma das maiores reservas fossilíferas do planeta. Aqui é onde tem os registros mais antigos, onde brotou as primeiras flores no planeta. É a maior reserva também de gipsita do Brasil. Então, é uma região muito rica, uma região que guarda a memória nas pedras. Eu digo que a primeira profissão que teve aqui no Cariri foi de fotógrafo, porque tem um fóssil aqui de um inseto em pleno voo pousando numa planta, fossilizado. O que foi que aconteceu? Que essa chapada soergueu e o rio São Francisco que passava aqui mudou o curso lá para onde está hoje. Isso aqui era uma das mágicas, tá entendendo? Da existência do planeta. Então, isso foi muito bem guardado pela memória do povo da pré-história aqui, devido ao número de cavernas com pintura rupestre, da mitologia ser tão rica aqui. Aqui era onde era feito o Araquidizã, a grande festa dos povos que vinham, os pajés que vinham aqui para o que se chamava de Cariri Novos, para esse ponto d'água que é a Chapada do Araripe. Nesse lugar, houve um corte quando começa a colonização portuguesa, e isso só retorna com o Padre Cícero. E junto com aquele povo, né, e num lema de toda casa, uma oficina e um oratório, junto com esse povo que vem de Alagoas, da Paraíba, de toda parte do Nordeste para o Juazeiro, né, ele cria essa coisa que é o Cariri, ele traz novamente as migrações, sabe, para cá, para o Cariri, e ele, trazendo essas migrações para o Cariri, retoma, junto com essas migrações, vem essa força antropológica do homem daqui, do sertão, e vem uma coisa bonita que é embutido naqueles artesãos a arte. E aí é onde o Juazeiro é um celeiro de tradição popular, de coco, maneiro-pau, reizado, e todo esse tipo de arte, né? A primeira junção que existe no Nordeste é o português, o índio e o árabe. A primeira mesclagem cultural que existe, né? Só o negro vem depois. A primeira fusão cultural que se dá entre o árabe e o índio é o aboio. Nos países árabes, você vê o aboio. O vaqueiro do meu sertão não despreza o seu gibão. E aí vem as histórias, né, do Nordeste cantada. Então, a primeira fusão que se dá é pelo aboio. O que sobreviveu à cultura cariri, no Cariri, não foi demarcação de terra, mas foi demarcação de ar, tá entendendo? A cultura está no ar. É como eu digo mais uma vez, Bob Dylan, que ele diz assim, a resposta, meu amigo, está soprando no vento. Mas como é que a cultura, na realidade, como é que a arte brota, né? Existem as placas tectônicas aqui embaixo. Quando elas se afastam, elas se transformam em vale. Quando elas se tocam, se transformam em montanhas. Então, isso aí traz para o ambiente uma coisa muito importante, que é a paisagem sonora. Quando ela se afasta, é uma concha acústica. Quando ela se toca e sobe, é um megafone. Então, isso faz muito diferença do som do lugar. A outra coisa é que a própria geografia sugere desenhos nas rochas que passam informações mitológicas para aquele povo. Aqui tem os castelos encantados, tem as mães d'água, tem tudo ligado às rochas. Então, a cultura e a mitologia do Nordeste
é muito ligada à rocha e à água. Os mitos da água e os mitos da rocha. A cidade encantada, os castelos encantados, as mães d'água, os buqueirões. Isso é muito vivo ainda como lugar sagrado. A primeira entrada no Nordeste veio os caminhos das boiadas, né? Quando o Garcia Dávila cria a Casa da Torre, na Bahia, né? Os Dávilas vêm, o gado entra no sertão. E o caminho das boiadas veio entrou pelo caminho das águas, porque era o caminho da pré-história. É o que se chama de travessia entre um ponto d'água e outro. Então, quando o rio corta, quando ele corta no meio da serra, dividindo ela no meio, ali se chama buqueirão. Quando ele corta numa parte da serra onde você vê assim, de um lado da serra, que de um lado tem um lado baixo e outro lado do lado alto, você tem ali uma coisa que eles denominam mãe d'água. O buqueirão e e a mãe d'água é o jardim da mãe d'água se apresenta, tá entendendo? Tem um local que é um poço que ele nunca seca. Aliás, a mãe d'água, os buqueirões, eles nunca secam, mas tem um poço que lá é que se acredita que quando é no período do inverno, ou no período da seca, a mãe d'água vai para lá. Começa o inverno, que começa o rio a correr, o rio está lotadinho de peixe. Aí o que é aquilo? Foi a mãe d'água que liberou lá do caldeirão, lá da cama dela, liberou aqueles peixes. Os mitos da água, eles estão ligados diretamente a esse repovoamento da vida no sertão. E vem o mito das pedras, né? Que é o Castelo Encantado, que é um reinado que existia a terra de Itaperabuçu e a lagoa de Vapabuçu. O mito do Castelo Encantado é de um castelo, que esse castelo ele reaparece. A Lagoa Encantada reaparece aqui na Chapada do Araripe. E as histórias são muito bonitas, porque se você pegar qualquer coisa lá e quiser trazer de dentro para você mostrar para as pessoas, você não consegue sair, encontrar o caminho de saída. Aí você dispensa ali aquela coisa e você consegue. O Castelo Encantado da mesma forma. Aí, por exemplo, em Nova Olinda tem a Ponte de Pedra. A Ponte de Pedra é a ponte do castelo. Aí tem um lugar chamado Castelo. No Piauí tem um Castelo do Piauí, que se entra lá, tem pintura rupestre. Existe no convento, que é impressionante. É uma maior, assim, ó, disso aqui, que você cabe dentro, uma casa toda de pedra, que ela é montada como quem fosse uma serpente. E tem a cabeça da serpente e tem o rabo da serpente. Aí, ali se chama o convento. Então, tem noites que aquela pedra, que a cidade reaparece. E as pessoas veem as pessoas andando naquela cidade e aquela serpente ela vai se transformando numa serpente grande. Passou um redemoinho e a ponte ficou num canto, o castelo ficou no outro, a casa de pedra ficou no outro. Então, tem essas pedras que contam a história e que eram pedras ritualísticas, eram pedras que definem um território. O que define um território é quando nós estamos aqui falando sobre isso e daqui a tantos quilômetros tem o povo, tem a mesma história contando aquilo ali. Essa história que conta o lugar, né? Que eu gosto de dizer assim, isso aí não depende do ser humano. Isso é do lugar, é o espírito do lugar, tá entendendo? Eu gosto muito de conversar com parteira, rezadeira, porque essas pessoas são os doutores feitos por Deus, tá entendendo? Que nascem com aquele dom, porque eles trazem essa memória do contato com o espírito do lugar, que é essa força que as placas tectônicas, que a geografia, que a vida, né? Porque a gente fala sempre que a Terra é viva, mas a gente não acredita nisso, né? A gente vive num planeta vivo, mas a gente não acredita que ele é planeta vivo, né? Que ele é pensante, que ele tem uma energia que, tá entendendo? Que emana. É porque é o seguinte, o que são essas chapadas? Essas chapadas são os terreiros antigos do Brasil, que foram soerguidos. A Chapada é um livro, toda a sua estratigrafia de períodos conta uma história para nós. Então a gente acorda, a primeira coisa que a gente vê é esse livro, que a gente sabe que ali é a formação Mauriti, a formação Missão Velha, e cada formação dessa tem a ver, uma conta a história do lago, outra conta a história do mar, tá entendendo? Então a Chapada ela é uma professora para nós
E isso que faz o tempo todo a gente estar conectado no Cariri, né? Nós temos costa, né? A gente encosta na Chapada, a costa da gente, e daqui a gente vê o mundo, né? Então, eu cheguei para os tios e disse, olha, é o seguinte, essa casa tem uma história muito bonita, né? Vamos criar, vocês deixam restaurar e fazer uma fundação, vocês doam, e pronto, aí todo mundo combinou, e ali estaria a casa dos pais deles, né? A casa de meus avós, em pé. A casa que serviu para colonizar o território, agora serviria para funcionar como um memorial dali daquela colonização para trás, buscando a pré-história desde quando o homem está ali, aqui em torno da Chapada. Seus mitos, suas lendas. Né? A Casa Grande, ela tem, né, ela começa em 92, restaurando a casa, que foi um marco do ciclo do couro, dessa história que veio de Garcia Dávila aqui, que era um rancho de comboeiro. Nós restauramos, as crianças invadiram a casa, tomaram de conta e começaram a ser diretor com 8 anos de idade. E 8 anos de idade, então a diretoria da casa é toda constituída com crianças, e ali se criou um ambiente típico dali, que é uma instituição gerenciada por crianças. A nossa direção do Museu de Arqueologia e Mitologia da Fundação tem 11 anos de idade. Um menino com 7 anos já faz um programa de rádio diariamente, né? Tem produção de quadrinhos, a gerência dos espaços, do teatro, da DVD-teca, da Gibiteca. Tem a TV Casa Grande, que eles produzem vídeos. Aquela casa era a casa que eles podiam brincar, né? Então, era a casa deles. E aí eu moro até hoje, a 42 quilômetros de lá, e entreguei a chave da casa da fundação para eles. E aí eles varriam, eles pintavam, eles organizavam a casa. E nasceram os 3 primeiros diretores. Casei com 18 anos, né? Eu não tinha... Me casei, foi até uma coisa interessante, porque foi eu e Rosiane, a gente namorava e chegamos na casa de um ex-padre. Ele e a mulher dele aí, ela disse assim, mas vocês formam um casalzinho tão bonito, por que vocês não se casam? E nós ficamos com vergonha de dizer que não queria casar com outro e a gente casou. Eu e a Rosiane começamos uma pesquisa sobre a música na pré-história. A gente passava 6 meses fazendo pesquisa e 6 meses viajando. Era como naquela época dos festivais, né? Então a gente viajava o Brasil inteiro, né? Começamos a ir nos lugares que era denominado Mãe d'Água, nesses cantos, tudinho, conversar com essas pessoas antigas, esses anciãos que moravam, que ainda contavam história. Uma vez eu estava no Pará, dentro do Pará, e vi uma mulher numa casa de farinha, uma senhora. Aquilo me chamou a atenção, porque a gente vai lidando com isso e a gente já sente, tá entendendo? Como é. E aí ela veio me contar e ela disse que era rezadeira. E ela, quando ela recebeu o dom de rezar, ela disse que estava dentro da água, batendo roupa, ela era menina, tinha 15 anos, e saiu uma imagem de uma pessoa como quem fosse feita de água. E ela era rezadeira daquele povo ali, daquela floresta, tudinho chamava de madinha, tudo entendendo? E você vê que aquela pessoa conhece as plantas, conhece a cura, conhece as palavras, e ali ela é aquela pessoa que faz, né, aquele ritual que mantém aquilo. Então, isso é muito interessante no Brasil, nós temos isso numa riqueza tão grande, nós temos isso no sertão, nós temos isso em todos os biomas do Brasil, eles ainda estão vivos de espírito do lugar. É isso que a gente tem que resgatar, e foi isso que eu vi aí no Rio, que no interior do Rio existe ainda lugar que o povo fica com as portas abertas, na calçada conversando, e que a própria cura do Rio está dentro do Rio, que a própria cura do sertão está dentro do sertão, que nossa própria cura não é uma coisa que vem do outro canto. Uma vez, eu fui chamado para fazer uma fala num evento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ligado à justiça. E eu disse que o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente era injusto. Era injusto. Aí perguntaram por quê. Eu disse porque é o seguinte, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente só tem os direitos da criança, não tem os deveres. Não se educa sem dever. A gente tem que saber que existe o outro. A gente se o símbolo da justiça é uma balança, então
o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma balança de um prato só, porque só fala sobre os direitos, não fala sobre os deveres. Aí um promotor levantou e disse, pois me diga aí um dever da criança. Aí eu disse, olha, toda criança tem o dever de brincar. Brincar não é um direito, brincar é um dever. Então a Casa Grande, ela é isso. As crianças não têm direito, primeiro tem o dever de ocupar a casa, o dever de... Eles chegaram, né? Nós abrimos a casa e antes de nós falarmos sobre o direito, eles chegaram com o dever. Então isso é muito importante, a gente se sentir no dever de até da gente mesmo, de ocupar a gente mesmo. Eu tenho o dever de ser feliz, tá entendendo? E quem sou eu, né? Meu corpo é o terreiro de mim mesmo. O direito é da ponta do pé para frente, mas o dever é a gente. Nós somos o dever. A Casa Grande só tem 2 metas: manter as portas abertas e não deixar fechar. É as 2 metas que a Casa Grande tem. As crianças da fundação, elas têm os rituais de abrir a casa. Primeiro se chega lá, né? Limpa a casa todinha, abre o oratório, que está ali o santo de devoção da casa, depois vai lá ter as 2 bandeiras da Casa Grande e aí abre para a comunidade. Esse curso é um curso em parceria com a Universidade Regional do Cariri, com a Universidade de Coimbra, com a Universidade Federal do Piauí, com o apoio do SESC e a FEComércio do Ceará. Foi a tese de doutoramento da Rosiane, né, que conta a história desse território. Pela primeira vez, uma tese de arqueologia social inclusiva. Se mudasse, perdia a poesia. E isso foi uma coisa assim inédita. Na tela de Rosiane, né? Você vê ali na tela que ela estava mostrando, né, num PowerPoint, aquelas crianças, aqueles caboclos, tá entendendo? Aquelas rezadeiras ali, e eu olhava para aqueles reis na parede, eu dizia, voltamos, e estamos aqui falando dos reizinhos, né, do nosso território, e eles estão sendo recebidos dessa forma. Porque quando nós entramos nesses territórios, nesses sítios mitológicos, que a gente entrou nos territórios, não tinha, a gente veio conhecer a arqueologia depois, que aquilo era arqueologia, que a gente era músico. Então, a gente entrou nesses territórios quando a gente viu aquilo ali, né, que a gente sentiu como se fosse assim, a gente tivesse, não sabe assim como quem abrir um portal e der permissão, né? E disseram para nós, vá e fale do povo invisível, que eles ainda existem aqui nesse pé de serra. Fale que nós ainda estamos vivos. Então, isso para nós é sagrado. Então, aquilo que é sagrado, a gente, muitas vezes, encosta 1 centímetro, mas não toca, porque é sagrado. Não está entendendo? Existe, né? A pele que se toca no sagrado é a do coração. Maria Elisa Costa, que é a filha do Dr. Lúcio Costa, urbanista de Brasília, quando ela chegou para fazer nosso teatro, ela disse assim, eu quero que o teatro que eu vou fazer para vocês, eu não quero que ele seja o teatro. Qualquer coisa que surgir ali naquele ambiente tem que ser coadjuvante. A estrela principal é a casa. Qual é o teatro que você pensa? Aí eu disse, eu vou para o sertão, conversar com o sertão, para o sertão me dizer qual é o teatro que ele pensa para ele. O nome é Teatro Violeta Reis, Engenho de Artes Cênicas. Alenberg, oi, assim, está sendo muito bom te ouvir. Em 2018 eu arranjei um trabalho com a Marta da Fábula,
nesses meses que eu trabalhei, a gente foi visitar a Fundação Casa Grande. E quando eu fui lá, eu falei assim, nossa, mas caramba, essas crianças elas estão organizando todo esse teatro. Ah, a projeção está sendo feita por 4 crianças vestidos de preto, escrito audiovisual atrás, de 13 anos, 8 anos, um que devia ter talvez uns 15, e não tem nenhum adulto supervisionando, sabe? Não tem essa ideia de que você precisa, de que ela precisa, sei lá, fazer uma coisa que ela sabe fazer, ela já sabe fazer, e ver aquilo, ver aquelas pessoas falando comigo, a propriedade com que aquelas pessoas falavam comigo, eu mesma, como eu falava com elas, como eu mesma pude libertar a minha expressão infantil, que sou uma pessoa assim que tem uma relação muito íntima com o processo da infância. Aquilo ali mexeu comigo, eu falei assim, nossa, sabe quando você se sente aliviada, falando assim, nossa, encontrei um lugar que caramba! Eu lembro que eu fiquei tão impactada que eu botei na minha cabeça e falei, eu vou me mudar para o Cariri. Eu sempre digo que o sítio mitológico é a maternidade, o sítio arqueológico é o cemitério, tá entendendo? Aí os meninos vão para o sítio arqueológico, para o sítio mitológico, andam com a gente, entendeu? Eles participam das escavações arqueológicas, porque hoje a Casa Grande tem uma empresa também de arqueologia ligada a ela, tá entendendo? E quando eles vão para o sítio arqueológico, eles vão para um lugar vivo, um lugar de som. Eu sempre gosto de falar que é o seguinte, a gente fala muito do homem da pré-história, do homem da caverna, mas a gente nunca falou do menino da pré-história nem do menino da caverna, né? A criança da caverna, ninguém fala. Então, quando a gente vai para os sítios, a gente vai com um olhar de criança, né? E a gente ia subindo, ia trazendo elementos da antropologia deles para a história. Quando chegou os primeiros missionários no Nordeste, foram os franceses, né? E o padre Vicente Mambiani tinha o catecismo, que ele pegava os elementos dos índios, das músicas, né? A melodia, e botava letras cristãs. E aí, meninos, não adorai o pau, a pedra ou o barro. Adorai somente as imagens que são feitas de pau, de pedra e de barro. De pau, de pedra e de barro. Como é que eu vejo o nome Casa Grande? Como é que eu interpreto isso? Casa Grande, né? Com esse nome que você trouxe, sem sala, eu digo o seguinte, coração grande sem sala. Na casa do sertanejo, eles vão, é um sacrário, né? Eles vão colocando ali o oratório, aquela coisa, e aquilo que eles vão sacralizando, eles vão colocando ali, né? Mestre Antônio Luiz mora no sítio Sassaré, ele é um mestre de reis de couro. Nós fomos fazer o museu dele, o museu orgânico. E a gente faz junto com ele, né? Então a mulher diz, ó, meu santo eu não quero que mexa, né? Que está na parede ali. Aí eles vão dizendo e vão montando o museu com a gente. Então, por exemplo, o ferro de engomar que estava lá no terreiro, um ferro de brasa. Era um ferro da avó do mestre Antônio Luiz. Só que o ferro estava lá no quintal. Então, quando nós trouxemos o ferro para dentro, a avó voltou para dentro de casa, né? A avó dele. E aí o seguinte, a gente começou a observar como era a antropologia da casa dele no lugar. Então, primeira coisa, era que Rosa, a mulher dele, tinha um sorriso lindo. Só que ninguém via o sorriso de Rosa. Rosa, a gente chegava, ela ficava lá para dentro do quarto, a gente conversando com o mestre. Então, Rosa, o sorriso de Rosa apareceu no projeto. Então, uma coisa que o ciclo de reis só é de 25 de dezembro a 6 de janeiro, que é quando esses mestres aconteciam, então a casa dele acontece o ano todo. E as pessoas vão visitar, e o terreiro se fez um anfiteatro, porque é onde eles se apresentam, e a calçada se fez um lugar de conversa, e a gente começou a ver que todo mundo que passava ali tirava um dedinho de prosa com o mestre Antônio Luiz. Cada museu custa R$36 mil, né? E você deixa um centro cultural instalado ali naquele lugar. E as pessoas estão visitando.
o fluxo de pessoas visitando essas casas para conversar com o mestre, ele se sente super bem, porque ele, coisa que mais gosta é de conversar, de contar a história dele e tudo. E agora nós estamos começando um projeto que é o seguinte: os meninos da casa, eles estão se casando entre eles e estão construindo as casas. Então começa a surgir os espaços que são chamados casa de conteúdo. E a gente vai fazendo assim uma forma de gerar sustentabilidade para essas meninadas. Por isso que elas chegam crianças na Casa Grande, convivendo com essas raízes da mitologia, da pré-história, e terminam na casa deles. Cada morada de conteúdo dessa tem um poema que o casal faz. Eu sentei para tomar o café. Quando eu sentei na mesa, fiz meu café para eu sozinho, né? No primeiro dia de eu sozinho. Aí entrou um vento assim dentro da casa e levantou assim as cortinas, e saiu passeando assim como se estivesse brincando, sabe? Aí eu fiz. O nome do poema chama Arquitetura do Afeto. Na riqueza das pequenas coisas, em um território de convivência e carinho, namorei a minha rosa sob uma arquitetura de afeto, amor. Namorada. Em cada canto, namorada, um sorriso em forma de brisa, numa cortina fina de luz, adentra a porta, sobe e desce escadas, abre janelas, brincando no terreiro, florindo meu coração. Namorada. As redes balançam, que são essas redes que vocês estão vendo, pela varanda, na varanda que some e reaparece, abraçando a morada. Enamorada pela beleza que em arquitetura aflora. Adentro, penetro, como se fosse em tu, morando eu mesmo dentro de mim, namorada. Namorada, eternamente a minha namorada.